Fala maçonaiada, bem-vindos ao canal Maçonaria Sincera. Eu sou Ramarage, mestre maçom, teu amigo e teu irmão em busca da evolução do conhecimento universal. Bem-vindos ao canal, peço para você já se inscrever, deixar seu like, se tornar membro, curtir aí bem no botãozinho aqui embaixo, valeu, ajuda o canal a expandir melhor, a crescer mais. Porque o nosso objetivo aqui é mostrar a maçonaria como ela é, nua e crua, sem fantasia, sem historinhas para boi dormir, sem aqueles contos que você encontra na internet de que nós queremos dominar e conquistar o mundo, nada disso. Nós estamos aqui para filosofar, para mostrar uma maçonaria diferente para você, e não diferente do que a maçonaria é, mas como ela realmente é. Bem-vindos, fique à vontade para deixar o seu comentário, para perguntar, bater aquele papo. Na descrição eu sempre deixo as outras nossas redes sociais, deixo o nosso Pix da instituição, não instituição maçônica, que já me perguntaram, o Pix da instituição maçônica? Não, é da minha instituição, da minha ONG, sempre deixo lá, quem quiser ajudar, se não quiser ajudar, torne-se membro e nós vamos seguindo nessa caminhada, ok? Quero convidar você hoje para um papo muito especial, nós vamos filosofar sobre a maçonaria. Um papo descontraído, sem um tema específico, nós vamos aprofundar. E para isso eu chamei um cara fera, um filósofo, entre aspas, que você não é formado em filosofia, não, né? Mas convidei um cara muito bom para esse bate-papo. Né? Nós seguimos por um bom tempo aí numa loja maçônica, que é aqui de Brasília. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí, associar as filosofias com a nossa maçonaria. Bem-vindo, grande Manuélio, como a gente se chama pelo WhatsApp, né? Exato. Bem-vindo. Vou pedir para você se apresentar, falar um pouco de você como pessoa, como maçom, sua história na maçonaria, e vai falando aí, nós vamos conversando. Fale aí de você. Bom, obrigado primeiro pelo convite, Tamo né? junto. É uma honra como estar sempre. aqui. Obrigado. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Parabéns pelo seu canal, está crescendo a cada dia. Isso é prova que você está fazendo um trabalho maravilhoso. Obrigado, mano. E como diz o nome do canal, né? Maçonaria Sincera. Sincera. Então a gente está aqui para falar o que acontece lá, né? Sim. Antigamente tinha muito mito com relação a isso, com relação à maçonaria. Então vamos desvendar. A ideia é essa, é abrir para esse público geral a maçonaria sem aquelas máscaras que colocaram nela, né? Exatamente. Continue, fale de você. Pois é, bom, eu sou, de formação, sou administrador, né? Também sou formado em psicanálise e hipnose clínica. Né? Muita gente fala, você pode me hipnotizar aqui? Não. A gente vai lá no consultório. Existe se você todo um processo. Ah, sim, com certeza. Né? Não é a chamada hipnomágica, né? Sim, hipnomágica. A gente trabalha com a hipnose clínica. Né? A ideia é que ela seja tratada de uma forma terapêutica, né? Para auxiliar. Você também é psicanalista. Sou psicanalista também. Na verdade, eu comecei primeiro com a hipnose. E aí, assim, de uma forma até fiquei maravilhado com a hipnose, o poder que a hipnose tem, né, para ajudar as pessoas. Só que num determinado momento eu vi que já não era suficiente. Só a hipnose não era suficiente. Faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. E justamente isso era conhecer os gatilhos da mente. Porque você colocar uma pessoa em transe para trabalhar o que ela precisa, às vezes é fácil. Sim. Agora, você saber entrar naquele pontinho que ela precisa trabalhar, aí você precisa de um conhecimento a mais. Okay. Né? E aí muitos psicólogos são hipnotistas, né? Hipnólogos, psiquiatras, terapeutas, enfim. A psicanálise em si, ela é uma vertente da psicologia? A psicanálise, na verdade, ela não seria uma vertente. Na verdade, apesar de ter o mesmo pai, né? Que é Freud, né? Sigmund Freud, né? A psicologia, ela tem várias linhas de trabalho que são diferenciadas. A psicanálise, ou análise, né, como a gente gosta de colocar, ela simplesmente você vai tratando, a gente deixa conhecer bem aquela pessoa. Então, o processo de rapport que é feito, ele é um pouquinho mais demorado. Por isso que quando você fala de psicanálise, você pensa numa terapia um pouco mais demorada, né? Porque você tem que realmente conhecer bem, profundamente aquele paciente seu para tratar. Mas são linhas de trabalho diferentes. A psicanálise e a psicologia são linhas diferentes. São linhas diferentes. E a gente, por exemplo, a gente tem mais de 40 anos, né? Você passa 40 anos vivendo e quer resolver a sua vida em um mês de sessão, não dá, né? Não tem jeito, não tem, né? Como. Então precisa de um processo longo mesmo para ir. E mais do que isso também, assim, às vezes você tem um problema que ele é muito simples de resolver, né? Às vezes em casa, né, seja seu pai ou seu companheiro, te dá uma orientação, fala, olha, isso é muito simples de resolver, é só você fazer isso.
Mas aquela informação, quando vem de alguém muito próximo, ela não serve. Ela se perde ali. Ela se perde. Então, às vezes, você precisa um pouco desabafar o seu problema, certo. né? Trazer o seu problema para uma pessoa que não esteja no seu meio, né? E aí sim a gente começa a trabalhar. A mente aceita de uma maneira mais subjetiva, né? E fala um pouquinho da sua história com a maçonaria. Bom, eu iniciei em outro país, né? Na verdade, um colega meu costuma falar, você é um maçom falsificado, porque eu iniciei no Paraguai. Mas muito pelo contrário. Maçom fake. Maçom fake, falsificado. Eu iniciei lá no Paraguai em 2017. Mas você não é paraguaio? Não, sou brasileiro. Certo. Eu estava estudando lá na fronteira, né? Então, eu acabei iniciando lá. Na verdade, não foi o primeiro convite, já tinha recebido outros convites para ingressar na ordem, aqui em Brasília, inclusive. E acabei ingressando lá. Foi o terceiro convite já que eu tinha recebido. Que ano que foi isso? 2017. 2017, ok. Isso. E aí depois voltei para Brasília, né? E acabei regularizando aqui na Grande Loja. Então você, do Distrito Federal. E lá você iniciou, qual que é a potência lá que você se iniciou lá? Né? Lá, Grande Loja do Paraguai, né? Grande Loja do Paraguai. Isso. E aí veio e passou Brasília. Para a Grande Loja de Brasília. E aí Brasília você foi para que rito aqui? Que rito que... Então, pois é, eu iniciei no rito escocês. Escocês, né? Okay. Antigo e aceito. E quando, como se diz, nada é por acaso, né? Sim. A gente sempre tem um dedinho aí do universo que nos leva para algum. Nunca imaginei entrar no rito alemão, né? O rito Schroeder. Né? Então, uma coincidência do destino, fui reconhecido por um médico, estava fazendo um tratamento familiar e aí fui reconhecido como irmão ali. E nessa conversa sobre de onde você veio, como é que está acontecendo e tal, eu falei que estava voltando a Brasília e ele falou, não, então você vai regularizar na minha loja. Um grande irmão e por incrível que pareça, no rito Schroeder. E entrei, estou lá até hoje. Você está no Schroeder? Estou no Schroeder até hoje. Hoje eu sou duplamente filiado, né? Estou no Schroeder. E também na Schroeder com a Paulo Silveira, né? E na Aureb, que é do rito de York. Rito de York. Isso. E o Schroeder lá não tem grau filosófico, né? Lá é só simbólico, né? Só o simbólico. Lá se limita aos 3 graus básicos. Quem quer fazer o simbólico, o filosófico, aí vai para o escocês, algum outro assim, né? Como a gente tem essa facilidade, né? Essa flexibilidade, depois que você é mestre ali, você vai estudar dentro do escocês ou do York, né? Brasileiro. Então, de 2017 para cá, você está há 7 anos na maçonaria. Isso. Assim, que aprendizado, o que mudou na sua vida depois que você entrou para a maçonaria? Bom, na verdade, assim, é tudo, né? A gente começa a observar as coisas com outros olhos, né? A maçonaria, ela tem essa capilaridade, né? Sim. Ela faz você lapidar a sua pedra bruta, realmente, né? Então, até para quem... o que vocês fazem lá na loja, né? O que a gente faz é isso, é lapidar a nossa pedra bruta. Todo santo dia, todo dia que temos sessão, né? A gente está ali para lapidar a pedra bruta, né? Sim. Mudar. E é isso que a gente faz. E assim, a gente percebe que a mudança acontece. Pra gente, às vezes, nem é tão visível, né? Mas é quem está do nosso lado que consegue observar essas mudanças. A gente passa, né? E fala, não, tá tudo normal, continua o mesmo, mas você nem percebe o quanto já mudou. Nem percebe o quanto já mudou. E aí o que a gente quer é fazer um mundo melhor. Sim. Essa é a grande máxima, no meu entendimento, a grande máxima da maçonaria. Então, a gente aprende para fazer um mundo melhor. E você é casado? Sou casado. Tem filhos? Tenho 2. 2 filhos. Esse seu interesse pela a parte da filosofia da coisa, né? A gente já vem conversando há algum tempo. Isso. Como é que surgiu isso? Surgiu recente, depois da maçonaria, antes? Então, na verdade, desde lá quando eu estudava lá no Colégio Militar, que a gente ainda existia, né, estudos da filosofia dentro do histórico escolar, né? Então sempre foi uma matéria que me cativou muito, sempre me trouxe bastante interesse. Certo. Fora isso, eu vejo, inclusive você me perguntou se eu sou pai, eu falo muito com a minha filha, né? Você tem que saber um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo você tem que saber. Porque você está numa roda de conversa, se você consegue tratar, por mais que você não precisa ter um conhecimento aprofundado do tema, mas se você sabe, se você pelo menos leu alguma coisa, você já consegue manter uma conversa. Então, por exemplo, eu sou muito tímido.
A minha filha é muito tímida. E é uma coisa que eu falo, olha, se você tiver o mínimo de conhecimento, você vai conseguir tratar essa timidez. Sim. Né? Na hora de falar, de se comunicar, né? Você vai se comunicar melhor. Falando de timidez, por exemplo, a primeira vez que eu fui dar aula, eu criei 2 cursos do ramo imobiliário aqui em Brasília. Né? Eu também sou corretor de imóveis. E eu lembro que a primeira vez que eu fui dar um curso de vistoria, eu estava tão nervoso, porque eu nunca tinha dado aula. Me pegaram, cara, você vai dar um curso de vistoria, você conhece bem da questão, vistoria e perícia, você vai dar um curso. Eu falei, tá bom. Montei o curso, peguei todas aquelas informações, montei uma apresentação bacana, peguei todos os meus conhecimentos que eu tinha à época ali, coloquei numa apresentação, beleza, tá pronto. Cara, quando eu comecei, o joelho batia um no outro, assim, tamanho nervosismo. Imagina. Né? E aí eu não conhecia a hipnose, nem tampouco a psicanálise na época. Então foi antes de tudo isso aí? Foi antes. Uhum. E aí eu comecei a estudar. Cara, eu tenho que arrumar um jeito. Os meus alunos, nesse primeiro curso, eu lembro como se fosse hoje, né? Realmente eu fiquei muito nervoso. Mas eles foram ótimos, assim, comigo. E assim, conforme foi desenrolando, né? Eu comecei a ficar mais tranquilo. Né? Então isso aí aconteceu. Mas eu busquei entender como é que eu vou tratar isso? Pô, eu sou tímido, eu preciso tratar isso, né? E aí, buscando conhecimento, por isso que eu falo que é muito importante você ler bastante. Sim. Eu gosto de ler, gosto de buscar conhecimento. Então eu vi um trabalho acadêmico de um aluno de psicologia que eu achei muito interessante. Ele intitulou esse trabalho de A Máscara do Palhaço. A Máscara do Palhaço. Explica isso para nós. E aí ele colocou, a gente pode falar nome? Acho que não tem problema, né? O nome do que você fala? O palhaço, ele botou nesse trabalho o que é muito conhecido, é o Tiririca. Ah, sim, não, tranquilo, né? Pode falar. E ele fez um exemplo ali que muito interessante, que o Tiririca, ele quando tirava aquela peruca, aquele chapeuzinho dele, ele era uma pessoa extremamente tímida. Mas a partir do momento que ele botava... Ele se transformava. Aí você vê, ele é extremamente... Né, tem uma presença de palco muito importante. Mas quando ele tira, você vê que ele até hoje, né, como político, você vê que ele já é mais acanhado. Ele ainda brinca ali e tal. Tem algumas... nas mídias sociais dele, ele ainda faz alguma brincadeira ali com a esposa dele e tal. Mas você vê que não tem aquela mesma pegada quando ele está fantasiado. Eu já vi uma entrevista dele que ele fala sobre isso, da timidez dele. E nesse trabalho acadêmico, eu achei muito interessante que ela falava, olha, você veste uma máscara de palhaço. Sim. Não figurativamente, você não precisa ser um palhaço, mas você veste ali um personagem para você fazer. Então foi o que eu comecei a colocar, né? Eu coloquei ali uma imagem de um professor, comecei a estudar com a postura do professor. E aí comecei a construir essas máscaras sociais que a gente tem. Exatamente. E para tudo a gente cria, né? Pode parecer meio pejorativo, você cria máscaras? Não. Mas é uma forma que você lida para você lidar em público, para você controlar a sua timidez. Né? Você não pode exigir de uma pessoa que ela seja além do que ela é. Mas tem artifícios para você conseguir. Mas tem pessoas que falam assim para mim, eu não uso máscara. Eu falo, usa. Todo mundo usa. Você que é casado, quando você está com a sua esposa e filhos, você está usando uma máscara, ali você é o personagem esposa e filhos. Você não é a mesma pessoa que você é com sua esposa e filhos, com seus colegas de trabalho. E um exemplo muito claro disso é a criança. A criança, no colégio, ela tem uma forma que ela age, na frente dos pais ela tem outra forma. Né? Já tem a máscara. Exato, é uma máscara. Já é uma forma que ela está lidando com aquela... Com aquele temperamento, seja uma mais altiva, né? Mais ativa, ou mais tímida. Ela cria uma máscara. Então você começou a construir esse personagem do professor, para falar em público, do mestre. Exatamente. Aí eu comecei aí, né? E depois vieram outros desafios à frente, algumas entrevistas que eu dei. Eu fui presidente de uma associação de classe aqui no DF, algumas vezes entrevista na Globo também, Record. Você deu entrevista na Globo? Mas só, rapaz. Coisas pontuais, assim, né? De mercado imobiliário. Então acaba que a gente deu uma entrevista. Então essa base ali do início acabou me ajudando a fazer essas... Ou seja, você foi meio que forçado a ser... foi de supetão, não é uma coisa que você vai e busca, né? Então acabou acontecendo. Se você pudesse, por exemplo, você descreveu esse trabalho da máscara do palhaço. Qual é a máscara que nós maçons usamos? No sentido bom da coisa. Então, na verdade, assim...
Nós fazemos um juramento, né? Um juramento do que a gente trata dentro de uma loja, né? Você sabe disso. Sim. Então, assim, é muito difícil você conversar com o seu pai, você conversar com sua companheira e não dizer o que a gente trata ali dentro. Então isso é uma máscara. É uma máscara. Acaba que a gente tem que ter essa máscara. E o convívio, né, entre os maçons também não é o mesmo. O mesmo convívio que nós temos com os homens maçons não é o mesmo que você tem com os homens não maçons lá fora. Não é o mesmo. E na verdade, eu vou além. Por exemplo, tem a máscara quando a gente se encontra, por exemplo, e aí tem as nossas reuniões abertas, né, com as famílias e tudo mais, e acaba que tem algum tema ali que a gente não pode conversar. Então é uma máscara também. Né? Então, assim, a gente sabe que, na verdade, nós não somos mais secretos, né? Somos discretos. Somos discretos. A parte do secreto já foi, né? Mas não cabe a nós dizer, né? Não cabe a nós dizer o que acontece ali. Mas, enfim, num contexto geral, essa seria a máscara. Ok. Né? E a gente estava falando da parte filosófica. A gente conversou um pouco sobre o estoicismo, né? Isso, conversamos algumas vezes. E quando você falou do estoicismo aqui, quando você chegou, eu percebi que seus olhos brilharam. Né? Eu sou Você é apaixonado por essa... Até, assim, não sou filósofo, né? Como eu coloquei aqui, não sou filósofo, mas sou apaixonado por filosofia. Mas, né, só de estudar filosofia já é um filósofo, né? É verdade. Eu estudo a sabedoria, né? Com certeza, com certeza. O que te encanta no estoicismo? Então, pelo meu conhecimento, eu vejo que o estoicismo ele consegue, talvez dentro das cadeiras da filosofia, seja a matéria mais completa no que se trata da filosofia para o pessoal. Para o pessoal. Então, sim, para você. Né? Então, você começa a lidar com o seu ego, aí a gente entra um pouquinho em psicanálise, você começa a entrar ali... a lidar com o seu ego, que é muito complicado, a lidar com a sua ansiedade. Aí também a gente pode fazer uma associação aí com as terapias, né? Sim. Uma coisa que até a gente bateu um papo aqui no início, que eu acho muito interessante, já tem um estudo que mostra que no futuro os concursos públicos das empresas públicas, né? Que aqui em Brasília nós estamos em alta, que é o lugar que mais tem concurso público, a tendência é que os concursos públicos comecem a trabalhar também a inteligência emocional. Então, não só acadêmica. Na hora de exigir um currículo acadêmico, vai ter que ter um currículo emocional ali. Com certeza. Inteligência emocional. Com certeza. Porque, veja bem, vamos fazer uma comparação. Né? Você é empresário e aí você precisa contratar um funcionário. Você vai fazer uma seleção dentro do seu perfil, do que você precisa, obviamente, para atender a sua demanda, mas o seu funcionário ele vai ter que ter um perfil que atenda o seu perfil. É o que a gente chama de experiência. Tem que ter uma experiência no ramo, mais ou menos. Uma experiência, mas ainda que seja uma experiência no ramo, ele vai ter que se adequar à sua realidade. Você que é o empresário, né? O dono da empresa ou aquele grupo que seja o dono da empresa tem uma característica específica. No concurso público isso não funciona bem assim. Não tem essa característica. Ainda que você tenha, para algumas carreiras, você tenha aí você tenha testes psicológicos, lógico, você depende, psicotécnicos, etc. Mas você não tem uma seleção através de vamos dizer assim, de alguns preceitos de inteligência emocional. Você não tem. Até porque essa característica que você colocou do patrão, no funcionalismo público não tem como, porque quem é o patrão? É o governo. É o governo, então, não tem como. E aí você começa a ver, você tem muito aqueles funcionários que não se adequam ali, às vezes ele é um excelente estudante, conhece muito de matemática, de conhecimento administrativo, financeiro, de lei, etc., mas emocionalmente, desculpa até dizer, emocionalmente ele é um retardado. Verdade. Entendeu? Você não consegue lidar o convívio do dia a dia com seu colega, porque você É por isso que você vê, além desse convívio, né, esses conflitos que existem dentro da parte pública, um péssimo atendimento ao público também. Claro, né? principalmente no atendimento ao público. No atendimento ao público é um descaso. Então tem a ver com essa parte emocional também. Ele está ali cumprindo uma máscara, um papel, que por dentro ele não é, ele não quer estar ali. E mais do que isso também, você acaba tendo algumas barreiras aí. Eu sou aluno de Direito também, né? Estou estudando Direito. Está na caminhada aí. Estou na caminhada. E é muito interessante, por coincidência, uma matéria de hoje. O professor mostrando uma carta que um juiz fez para o CNJ, né? O Conselho Nacional de Justiça. E ali ele demonstra as dificuldades que ele tem em demonstrar que ele não pode
julgar um mérito, por exemplo, por número. Ele não pode, aquele caso em específico não pode ser um número. Demanda dele, às vezes ele tem um processo de 1.500 páginas. E tem que ler tudo. Ele tem que ler tudo e ele tem que despachar. Então ele não pode tratar aquilo ali como algo que você tem que cumprir metas, né? Vamos dizer assim, porque não tem como. Lógico que ele depende de uma equipe boa que vai auxiliá-lo, claro. Né? Mas isso explica a lentidão da nossa justiça. Isso, né? Explica muito. Não é que é lento, é porque cada caso é um caso. É muito interessante que ele inclusive fala, eu não estou preocupado com selo, estou preocupado de fazer um julgamento justo. Então isso é interessante quando a gente fala de funcionalismo público e de inteligência emocional. E aí entra o estoicismo. Porque o estoicismo ele trata basicamente disso. Você não pode se sobrecarregar, vamos dizer assim, eu vou falar de uma maneira bem leiga, você não pode se sobrecarregar por algo que você não tem controle. Como que seria isso na prática, assim? Eu gosto muito de um exemplo de um professor de filosofia que é bem conhecido na mídia, o Karnal. Gosto muito dele. Leandro Carnal, né? Leandro Carnal. E ele dá um exemplo que eu achei fantástico, fantástico. Você está ali no trânsito, sabe a loucura do trânsito do Brasil, e aí de repente alguém, você tem algum transtorno ali no trânsito, ele pega e xinga sua mãe, seu filho né? Você tem duas opções. Se você for filho realmente, se sua mãe trabalha com isso, você não pode se ofender, porque realmente ela trabalha, ele está falando a verdade. Ele falou a verdade, ela é não está mentindo. Agora, se ela não é, você também não pode se ofender. Ela não é. Por que você vai se ofender? Porque ele falou uma grande mentira? É uma grande mentira. Então, assim, de toda forma, não convém você sair do seu estado normal. Inclusive, agora está acontecendo algumas campanhas, né? Eu vi em alguns estados campanhas dessa questão de briga de trânsito, né? Que hoje que tá feio o negócio aí, né? Às vezes por nada aí você tá perdendo a vida. Você não sabe o que a outra pessoa do outro lado do volante está passando. O que tá na cabeça dela. O que tá na cabeça dela, o que ela passou antes. Então, assim, sabe, para que discutir em trânsito, né? Então, e não só de trânsito, né? Tudo. Então, basicamente é isso. Você, começo a ficar muito preocupado, muito ansioso, porque a idade está chegando, né? Nós estamos aqui na casa dos 40. Nós não, você, tá? Eu tô ouvindo. Você tem 40 também. Sim, 40 e poucos. Então, 40 e poucos. E aí o que acontece? Aí a gente começa aí começa a vir um pelo branco, aí você já não tem aquele preparo físico de antigamente, emocional. E aí o que acontece? Você começa a preocupar, vou morrer amanhã. Lógico, né? Aí você começa a viver tanto o amanhã que você deixa de viver o hoje. Sim, já sabendo, eu vou embora, para que viver? E eu gosto muito de estudo, né? Igual eu estava te falando. Também, olhando um estudo acadêmico, eu achei muito interessante, que as pessoas, elas começam a levar um susto depois dos 40. Um susto depois dos 40. Por quê? Porque naquela fase de 30 aos 40 é onde a pessoa está se estabilizando ali profissionalmente. Sim. Geralmente é esse período. Então você está pleno gás, você está correndo, fazendo para... Você está cheio de ideias, cheio de ideia. Aí você está correndo para... Aí você faz hora extra, você faz um curso, uma pós-graduação, mestrado, etc. E aí quando você olha no espelho, você não se reconhece. Você leva um susto. Você fala assim, porra, o que aconteceu dos últimos 10 anos? Já tô aqui, já nasceu essa ruguinha aqui. Aí você olha no espelho mais detalhadamente ali, porque você passa tão rápido quando escova o dente, penteia o cabelo. E aí quando você vê, você não se reconhece no espelho. Isso é um estudo que mostra isso. Por quê? Justamente porque a gente está vivendo o amanhã. A gente não está vivendo agora, que é justamente a ideia do estoicismo. Você viver o agora. E você não trazer, você se livrar. É aí uma associação que eu faço bacana do estoicismo com relação à maçonaria, se livrar das suas paixões. As paixões, a ansiedade. Então tudo que você não tenha controle... Eliminar as paixões, né? Exatamente. Entendeu? Para você viver bem. Tem até você falando isso, tem uma anotação, algo que eu li aqui, que a gente está falando, que é isso aqui, ó, viver em harmonia com a natureza, consigo mesmo e com os outros e com o universo à sua volta. Eu poderia dizer que, por exemplo, viver em harmonia com a natureza, as pessoas entendem, consigo mesmo, com a humanidade, mas o que seria viver em harmonia com o universo à volta, pelo estoicismo? Esse universo é a realidade da minha vida, hoje que eu vivo. Por exemplo, eu estou em Brasília, meu universo hoje é em Brasília. Seria isso? Não necessariamente. Eu vou voltar um pouquinho nessa leitura que você fez, viver em harmonia com a natureza. Por exemplo,
exemplo, tá? Vamos dizer, hipoteticamente, eu não gosto de chuva. E aí começa a chover, eu começo a ficar chateado porque está chovendo. Certo. Eu tenho controle sobre a chuva? Nenhum. Não tem, é sobre a natureza. Sim. Então, assim, da mesma forma, se tiver frio, se tiver calor, se você não tem controle sobre isso, não viva isso. Você não tem então, como... arrume meios de você viver sem isso. Você não precisa se incomodar. Com relação ao universo, eu acho interessante porque é o seguinte... já me perguntaram uma vez, o estoicismo ele seria uma religião? Não. Não. Ele é um estudo filosofia de vida, uma né? filosofia de vida, melhor colocando, né? Então, assim, apesar que influenciou bastante, principalmente o cristianismo, né? O estoicismo tem influência do budismo, né? Então ele veio de uma influência búdica. Sim, veio de uma influência búdica e influenciou bastante o cristianismo. Tanto que se você observar, existia ali troca de correspondência com o apóstolo Paulo, né? Sim, porque século III antes de Cristo. O budismo estava em alta. Estava em alta, claro. O budismo é de 700 a 400 antes de Cristo. Isso e ali também primeiro, 2, 3 depois de Cristo também você também já tá tinha. Em alta, né? E aí você vê nas cartas do apóstolo Paulo ali. Então isso influenciou bastante também essa visão cristã, né? Certo. Mas não significa que é uma filosofia religiosa. Pelo contrário, aí entra o que você me perguntou com relação ao universalismo. Certo. Não tem nenhum vínculo com relação à religião. Eu estou buscando isso porque eu quero me conectar com Buda, né? Não é isso. Você vai se conectar consigo mesmo. Consigo mesmo para o universo. Então, por exemplo, uma coisa que hoje a gente tem... o papo ele pode estender bastante, viu, Raj? Porque acaba que a gente tem bastante assunto com relação a isso. Tem tempo. E se não der hoje, a gente vai marcar outras. Bacana, vamos sim. Mas, por exemplo, hoje é muito comum essas crianças, nossos filhos de hoje, com dificuldade com vitamina D. Deficiência de vitamina D. Muito, por quê? Tem muita. Porque não tomam sol. É só dentro de casa ali, ó. Só dentro de casa, né, no ar-condicionado. Antigamente nem nos estados mais quentes tinha ar-condicionado. Né? Hoje em dia ninguém vive sem um. Até no carro. Aqui você eu tenho dois aqui, não um só. Pois é. Então, assim, deficiência de vitamina D. Sol. Né? Então, antigamente, o pessoal lá no interior, na roça, né, ele dormia cedo. Tinha um horário para dormir. Né? Geralmente quando o sol começava a baixar ali, ele já tinha jantado, já tinha tomado banho, já estava preparando para dormir. O corpo começa a produzir melatonina? Melatonina, exatamente. E aí, antes do sol amanhecer ali, no cantar do galo, ele já levantava. E essas pessoas, os nossos avós aí, talvez até nossos pais também, por muitas vezes viram o sol nascer. Sim. O estoicismo, você vê algumas partes da importância da conexão com o universo, né, com a natureza, de você ver e contemplar o nascer do sol. Contemplar o pôr do sol. No yoga você tem uma prática que quando você acorda pela manhã, no primeiro nascer do sol, você tem como se fosse um culto mesmo para o sol. Antes de praticar, é uma linha do yoga, antes de você praticar os seus movimentos do yoga, você faz uma saudação ao sol, tem um rezo, aí você faz os movimentos de alongar e saudando o sol e recebendo aqueles primeiros raios solares no seu corpo. E é importante. É importante. Inclusive para quem tem essa prática de acordar com o sol e dedicar uns minutinhos ali para você receber os primeiros raios solares, essas pessoas têm menos dificuldade de dormir. Hoje em dia está muito na moda a gente falar de insônia. Sim, o povo tá tomando melatonina para dormir. E às vezes não resolve. Às vezes só a melatonina não resolve. Por quê? Ele está botando uma quantidade enorme de luz, luz branca, né? Ele vai para a cama com a tela de celular. Né? Então não tem melatonina que ajude. Ele pode se entupir de melatonina, ele não vai conseguir dormir. E também o organismo ele tem uma quantidade certa de melatonina. Não adianta você sobrecarregar o corpo, né? Exatamente. E só ela não vai resolver. Certo. Aí o que está acontecendo? Eles estão partindo aí muitas vezes para o antissolítico, para os hipnóticos também. Então você vai tomar aquele medicamento e você vai simplesmente apagar, você não vai dormir. E é muita gente tomando isso. Muita gente. Por quê? Às vezes por hábitos simples, de você contemplar o sol, curtir os primeiros minutinhos do sol ali, acorda mais cedo, contempla o sol, recebe os primeiros raios do sol. Você pode ter certeza que quando chegar naquele horáriozinho ali, você vai estar baqueando e vai conseguir dormir bem. Então, dentro desse pensamento estoico,
Uma vida saudável hoje, principalmente nesse mundo moderno que a gente vive, ele seria praticamente você ter todos os dias contatos reais com a natureza. Não só olhar para o sol, mas abraçar uma árvore, viver no agora. Né? Você contemplar a natureza, contemplar sim, a natureza, né? E fazer a sua conexão com a natureza em si, e você vê a simplicidade das coisas. Tá? Então a simplicidade. E alguns filósofos falam, a alegria está no que você consegue carregar. Sim. Hoje em dia nós estamos muito no consumismo, né? A gente Demais. entra aí principalmente pelas... A gente está sendo bombardeado o tempo todo, né, com essa ideia de consumismo, mas é muito mais fácil quando você tem menos coisas para você carregar. Né? Eu gosto de dar esse exemplo também. Eu estava conversando com a minha filha, eu gostei tentando explicar isso, eu gostei do exemplo que eu acabei arrumando. Veja bem, hoje você vive ali na sua casa, está tudo certo. Você até tem algumas coisas ali que você nem precisa, mais de 6 meses que você nunca viu, nem olha para aquilo. Mas por algum motivo você conseguiu, e você tinha um sonho de conseguir uma casa, uma mansão, né? Parkway, aqui no Lago Sul, etc. Aí quando você vai para uma casa dessa, a primeira coisa que você tem que encher essa casa, porque ela é bem maior do que você já morava. Sim. Aí você depende de comprar móveis novos, maiores, readequar seus móveis. Aí você já começa a ter algumas dificuldades de deslocamento, então você já provavelmente vai ter que ter mais um carro, ou arrumar um motorista. Vou morar no Parkway ainda, depende do lugar. De carro, você comer um pão, né? Você tem que ir numa distância maior. Sim. E aí, para você sair de casa, você fica naquela preocupação, poxa, mas minha casa lá, será que está segura, né? Porque, às vezes, aí você já tem que ter um sistema de segurança. Então, a cada dia, as coisas vão, assim, conforme você vai adquirindo mais coisas, você demanda também mais esforços para você manter as coisas que você... E manter isso é um desafio, porque, como você falou, você vai construindo muros à sua volta. Muros à sua volta, e, na verdade, você vai criando um monstro que, às vezes, você nem dá conta. Às vezes você tinha o sonho de ter uma mansão, mas assim, você dá conta de ter uma mansão? Você falou uma coisa aí alguns minutos atrás, e agora você trazendo essa explicação, eu me lembro de uma situação, e é recente assim, de um ano para cá que isso aconteceu, eu não lembro exatamente quando, mas que eu me olhei no espelho e eu não me reconheci. A imagem que eu tinha de mim é aquele Raj com 20 anos. Né? Não, a pessoa vai falar, então você tem a cabeça de menino de 20 anos? Não. Mas ainda eu tinha na minha cabeça que eu estava novão, bonitão, ainda, né? Aí eu olhei e falei, e não foi só isso, também fui fazer um serviço em casa e eu tive uma dificuldade de fazer que eu não tinha antes. Tomei uma queda, machuquei um braço. Falei, opa, já não estou tão no auge da minha força física assim. E você vai vendo que algumas coisas que antigamente era muito simples de fazer, e hoje já não dá. Mas isso aí traz dentro disso que você está falando pelo seguinte, nós, o ser humano, principalmente o homem, tem uma tendência de envelhecer e acreditar que ainda está jovem. Sim. E isso traz tantas cobranças de academia, de regime, de práticas esportivas, de estudo. Né? Um cara que eu admiro muito na mídia, e ele também gosta do estoicismo, é o Roberto Justus. Sim. E assim, o que eu admiro muito nele é a forma sincera e espontânea que ele tem de ser, de falar. Né? E ele fala, cara... Eu acho que agora ele está com 70 anos, não sei, alguma coisa assim. Mas ele fala assim, o corpo envelhece, a mente não. Sim. Então, se você parar no tempo, se você ficar pensando no futuro e no passado, não viveu agora, vai envelhecer mente e corpo. Com certeza. Né? Então você tem que estar dando aquele equilíbrio ali. Que é o que acontece, né? Principalmente quando você vai aposentar, quem é muito ativo e aposenta e para de uma vez, a pessoa muitas vezes adoece e ali já entra numa depressão... Né? Quando as pessoas perguntam por que no Japão e na China as pessoas vivem mais, porque elas não se aposentam, elas continuam trabalhando. Tem gente que não tem sonho de se aposentar. Eu pago minha aposentadoria, posso me aposentar, mas continuo trabalhando. Continuo trabalhando, para não ficar parado. Agora, Hélio, voltando aqui para a nossa parte filosófica, tanto no estoicismo, qualquer outra que você quiser falar, dentro da maçonaria, você vê estoicismo ou você vê algum outro pensamento filosófico mais forte da maçonaria? Eu acredito, até pelo tempo, né, que o estoicismo já existe, ele influenciou muito, né, principalmente a maçonaria moderna. Como? A partir da primeira questão da simplicidade. Certo. Né? Então, assim, quando você se desprende dos seus pesos, né, a gente costuma dizer dos seus metais, né? Certo. Então, assim... A primeira coisa, que lá dentro de loja, não interessa se você é milionário e eu sou, nenhum preconceito, mas se eu trabalho aqui na área terceirizada, né? Não interessa se você tem uma condição financeira ou não. Não. Um exemplo até que a gente vê, é muito conversado isso na maçonaria, em determinado momento, numa loja lá nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos
né? Dentro de loja, ele era subordinado ao jardineiro dele. Porque ambos eram maçons. Sim, né? Sim. Mas naquele momento ali o venerável era o jardineiro, era maior do que ele. E ele presidente dos Estados Unidos. Olha aí. Entendeu? Então esse tipo de coisa a gente consegue observar. Sim. Né? Justamente essa questão de você se desprender das suas paixões, coisa que eu falei aqui. Pô, se desprender das suas paixões. Por exemplo, a pessoa gosta de um vinho, gosta de tomar uma cerveja. Eu gosto, obrigado. Eu também gosto. Pode trazer na próxima. Vamos marcar essa, né? Próxima. Mas você não precisa ser escravo dela. Sim. A partir do momento que você se torna escravo, lógico, eu não estou falando da parte de quem realmente quem é alcoólatra, né? Que tem a doença mesmo, sim, né? Mas eu estou falando da pessoa assim, ela simplesmente se permite exagerar. É um dos poucos prazeres que a gente tem na vida ainda hoje, né? Exatamente. Mas você precisa exagerar? Não. Você pode curtir aquilo ali dentro de uma intensidade bacana, né? Aí entram outros vícios, né? Os jogos, sim, etc. Sim. Né? Então, mas o estoicismo tem uma coisa... O estoicismo não. É isso que você está falando. A gente pega na mídia hoje, você pega até filmes e novelas que eles incentivam a pessoa a beber. Tem comerciais... não é disso que eu ia falar do incentivo a beber, mas, por exemplo, tem comerciais que eu vi esses dias aí, que o médico está falando da pessoa que ele está com vários problemas, ele precisa parar de beber, e a forma que o comercial coloca é que, não, mas minha única alegria de viver é beber e eu vou continuar bebendo e comendo carne vermelha. Não é isso que você está colocando, mas assim, a pessoa ter a consciência, né, de que até que ponto ela pode... fazer uso da bebida alcoólica, de uma carne vermelha, de um alimento mais gorduroso, os limites, né? Os equilíbrios da vida. Então, aí é o que a gente coloca dentro da maçonaria, a gente gosta de colocar isso, que é o seguinte, a gente não pode ser escravo. Na maçonaria livre... Não pode ser escravo. E de bons costumes, né? O maçom tem que ser livre de bons costumes. Sim. Então, a partir do momento que ele é escravo das suas paixões, seja ela qual for, ele não é um homem livre. Ele está preso a ela, né? Ele está preso a ela. Então, da mesma forma, quando eu vejo extremismos, né? Sim. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Então você não é livre. Você não é livre. Tem um pensador aí que eu não lembro quem é, que ele fala, eu acho que é Nietzsche, se eu não me engano, que ele fala, é Nietzsche, eu acho, que ele fala o seguinte, você não é verdadeiramente livre enquanto você não conseguir dizer não para você mesmo. Exatamente. O livre é aquele que diz não, que rejeita, que fala, eu tô com vontade, mas eu posso viver sem isso. Eu posso controlar sem isso. Eu posso controlar. E você é livre. Quando você diz sim para tudo, você é escravo dos seus desejos. Exatamente. Então, assim, numa linha geral, basicamente a gente pode entender o estoicismo com você se livrar das suas paixões, e aí a gente associa muito com relação à maçonaria. Totalmente. Né? A questão da gente estar livre dos pesos ali, principalmente quando a gente está em loja. Certo. Né? E também essa questão de você não assumir coisas acima do que você consegue. Então a simplicidade em tudo, né? Em determinado momento... Não queria abraçar muito. Eu esqueci o nome agora do trecho, mas o Alexandre o Grande chegou para ele, eu acho que é Sêneca, se eu não me engano, a gente pode até conferir. Sim. Chegou para ele, falou assim, eu te dou o que você quiser, o que você quer? Eu quero que você saia da frente do sol para eu poder olhar o sol. É o cínico. É o cínico. Né? Que hoje é bem contemporânea a palavra cínico, a gente já coloca de outra forma. De outra forma, né? Cínico quer dizer cachorro, né? Isso, exatamente. Porque ele morava num barril, né? Sim. E com cachorros ali ao redor dele. Por isso. E Alexandre se encantou com essa forma dele de falar. Claro. Né? E você vê que isso também trouxe aí os grandes pensadores, começaram a partir daí. Porque o estudo ele era coisa muito velada. O estudo era para poucos. Não era qualquer um que tinha acesso aos estudos. Então, a partir do momento que você pega pensantes que dão aula em público, demonstrando e trazendo conhecimento em público, você já tem aí uma mudança, né? Uma modernidade. Né? E o que a gente busca muito na maçonaria é o quê? Conhecimento. É o que a gente mais busca na... E nessa parte que você trouxe aí dos cínicos, lembrei o nome dele aqui, Diógenes. Diógenes, exatamente. É muito interessante porque a percepção dele do mundo, né, a parte filosófica maior que ele trouxe dos pensamentos dele foi através da observação. Claro. E principalmente quando ele sentou ali naquele barril ali e começou a observar o mundo. E ele desencantou com o mundo, né? Ele falou, naquela época, cara, nós estamos em 2024, 2.500 anos atrás. O que nós estamos fazendo na nossa sociedade? Que tipo de pessoas... E eu vejo assim dentro, não só dentro da maçonaria, mas eu tenho contato com pessoas
e até eu me coloco como uma delas, que às vezes você olha para o mundo e você não entende o comportamento do mundo. E quando eu falo mundo, eu falo as pessoas. Sim. Mas por que essa pessoa está desejando isso? Por que essa pessoa está brigando por isso, quer abraçar o mundo? Por que as pessoas vivem tanto de aparência nas redes sociais? O que está acontecendo? Na verdade, assim, as pessoas hoje estão vivendo realmente as suas paixões. As suas paixões. E elas começam a se separar em pequenos grupos e esses grupos começam a se matar. Né? Cada um levantando uma bandeira, seja qual for, e todo mundo se matando. Né? Parece que é o jogo dos ratos. O grande conflito. Conflito dos ratos. E aí, no fundo, todo mundo está levantando uma bandeira, mas quando você vai perguntar, ele nem sabe o que ele está falando. Ele nem sabe o que ele realmente quer. Sim. E tem uma pessoa que eu acompanho no YouTube aí, eu esqueci o nome dela agora, mas ela é envolvida até com o meio político, e ela estava falando o seguinte, cara, na época do Orkut, você tinha os seus grupos, e você criava um grupo e falava assim, eu gosto de copo de água em copo de vidro. E estava tudo certo, e todo mundo gostava de água em copo de vidro, ia para aquele grupo e se deliciava com aquilo e ninguém vinha encher o saco. Hoje você coloca, eu gosto de água em copo de vidro, vai ter um grupo que vai ficar te atacando porque gosta de água em copo de plástico. Exatamente, é. Cara, vai viver seu copo de plástico, deixa a gente viver o nosso copo aqui. Porque na verdade a gente não está vivendo a nossa vida, a gente está vivendo a vida dos outros, né? Principalmente aí com os Big Brothers da vida, as redes sociais. É isso. A gente está vivendo isso. E a gente acha que aquela realidade ali, aquela selfie que a pessoa está tirando, maravilhosa, que está viajando, a gente não sabe o que essa pessoa está vivendo. Sim. Mas ela está botando uma banca de que está vivendo um mundo assim muito além da realidade, né? Eu tô até com um vídeo aqui que eu ia postar no meu Instagram hoje. Se der, eu até coloco no nosso vídeo aqui depois. Que é de uma moça norte-americana que fizeram uma montagem dali, ela 6 meses antes do suicídio. E foram fazendo várias passagens. Todas as postagens dela, quem olhava para ela nas redes sociais, era a mulher mais feliz do mundo. Pois é. Família, dinheiro, né? Poderes, tinha muita coisa. 12 horas antes dela se suicidar, 6 horas antes, ela postou uma foto com flores, com uma amiga, beijando a amiga, comendo um lanche, toda feliz, foi embora para casa, tirou a própria vida. Exatamente. A gente começa a pensar, né? Será que seriam realidades paralelas, né? A gente começa a pensar não é possível, nisso. Né? Mas na verdade não. É a máscara que ela está vivendo. Ela está utilizando uma máscara. As mídias sociais fazem isso, né? Faz isso, para ela poder se manter ali. Para se manter dentro daquele... E como é que você acha que a nossa ordem maçônica poderia influenciar hoje nessa sociedade? Você acha que existe algum meio de nós maçons, como maçom e representando a maçonaria, poderíamos influenciar? Na verdade, a gente já faz isso. Como que é isso? A gente já faz isso porque é o seguinte, veja bem, a partir do momento que a gente se reúne para estudar, nos tornarmos pessoas melhores para a sociedade, para nós primeiro, depois para automaticamente, a gente vai ser visto assim. Sim. O seu vizinho vai te olhar e falar assim, pô, esse cara é diferenciado. Esse cara faz um, sei lá, é um cara, né, filantrópico, é um cara... Está sempre envolvido em coisas boas, sempre. Então você já está influenciando. Sem contar que a maçonaria, ela já está presente na nossa história, né? Que é outro ramo que eu também adoro, né? De estudo. Ela está presente na nossa história em todos os sentidos, desde a nossa independência dos Estados Unidos. Sim. Né? A gente está sempre... Onde você olha no passado, você tem maçom. Onde você tem maçom. E justamente por quê? Porque o maçom está constantemente buscando estudar. Mas eu conheço um cara que é maçom que, pô, esse cara é meio estranho, faz umas coisas assim que eu não... Infelizmente, isso aí vai existir em qualquer lugar. Todo lugar vai existir. Até porque é o seguinte, nenhum maçom é perfeito. Sim. Né? Nenhum ser humano é, né? Nenhum ser humano e nenhum maçom. Qualquer instituição que a gente tiver vai ter pessoas imperfeitas. Mas a gente busca lapidar a nossa pedra bruta a cada dia, né? Então eu vou pedir para você dar um conselho para umas pessoas. Eu tenho uns chatos que comentam aqui no nosso vídeo e é aquele negócio seguinte, vocês vão tudo pro inferno, isso é coisa do diabo, vocês têm que se converter ao Senhor Jesus, né? E eu não estou generalizando, não estou falando do cristão em si, estou falando de algumas pessoas que fazem isso. Como é que, por exemplo, se essa pessoa hoje conhecesse o estoicismo, o que o estoicismo poderia influenciar nesse pensamento trágico que essa pessoa tem? Eu diria, na verdade é o seguinte, eu vou até te pedir licença para eu voltar um pouco mais, não só o estoicismo. O estoicismo é o seguinte, bom, vou responder primeiro o estoicismo. Tá. Dentro do estoicismo, você tem que olhar o seu eu. Então, assim, é basicamente o seguinte, olha o seu quadrado. Então, cuida da sua, literalmente, cuida da sua vida, faz da sua vida, seja feliz com a sua vida.
Por que você está preocupado com o que o outro está fazendo? A Bíblia fala isso, né? Está preocupado com... Enxerga o argueiro no olho do teu irmão e não enxerga a trave no seu. Entendeu? Uhum. Então, assim, e para esses, né, que falam da gente aí, em toda sessão a Bíblia está aberta. Ou um livro de lei, se ele for... Se tiver outros irmãos Deus, ali, né? Que a gente fala de Deus. Livro de moral, lei moral, né? Então, assim... Pelo contrário, a gente não tem nenhum problema em dizer isso. Nós não fazemos pacto com o diabo, essas coisas aí absurdas que são faladas, né? Isso aí não existe, isso é balela. Então, assim, primeiro com relação ao estoicismo, é você olhar exatamente isso. Olha para você primeiro, cuida de você. Não se preocupa com a gente, cuida. Né? Você não precisa preocupar se a gente, vamos dizer assim... Teoricamente está fazendo alguma coisa errada. Cuida do seu. Cuida dos seus. O outro existe, mas olha para você. Olha para você. Então essa é a grande máxima do estoicismo, entendeu? Você trabalhar a si primeiro. Né? E aí, entrando, já que você levantou a lebre, eu acho que é interessante a gente falar aí do fator histórico. Sim. Né? Então, se você olhar algumas religiões aí, vocês podem olhar que é o seguinte, vocês nasceram dentro de lojas maçônicas. Eu falei isso aqui no outro vídeo. Dentro de lojas maçônicas. A maioria das porque religiões... tinham medo aí do grande poderio da Igreja Católica, né? E nasceram escondidos ali dentro das nossas lojas. E hoje coloca a gente como sendo do capeta, né? Não, tem religiões tradicionais no Brasil, que se você vai estudar a história delas, os fundadores eram maçons. Maçons que viajavam o mundo, né, levando umas mensagens aí e fundaram religiões. Exatamente. Então, assim... Na verdade, é aquela grande máxima. Cuida do seu quadrado, a gente está cuidando do nosso, a gente não está fazendo nada de errado. Sim. Não tem por que a gente incomodar vocês. Segue sua vida, não tem nada que a gente faça lá dentro que possa incomodar. Então por que tanto problema com a nossa ordem, né? É porque o ser humano tem essa... Você usou uma expressão que eu gostei, essa máxima, né? Tudo que não é na verdade dele é contra. E o que ele desconhece, tudo que é desconhecido, tudo que é estranho a ele incomoda. Então, eu sou evangélico, mas não pode ter um terreiro de Umbanda na minha rua que eu vou orar para Deus fechar o terreiro. Deixa o terreiro, cara, vai para sua igreja. Para você entrar dentro da maçonaria, não interessa a sua religião, né? Não interessa. Você tem que acreditar num ser supremo, né? Um ser supremo. Dentro da maçonaria, quais são as outras correntes filosóficas que você vê além do estoicismo que estão ali dentro presente? Tem alguma outra que você sente ali no dia a dia? Então, na verdade, assim, se você olhar, apesar da gente ter um viés mais família, sim, né? De um viés assim mais conservador, se você olhar num contexto geral, a maçonaria ela teve vários momentos progressistas. Verdade. Vários momentos. A própria Revolução Francesa, se você olhar, era um movimento progressista. Sim. Imagina você pensar, para a época era, né? Você pensar num separatismo da colônia inglesa dos Estados Unidos, é um movimento progressista. Sim, mas isso demandou estudo. Então são as pessoas... Eu não saberia te dizer assim, exatamente qual linha filosófica, mas a filosofia sempre esteve presente através dos estudos. Eu faço um parênteses aí, você pegar o que era o progressismo antes e o que é hoje. Do que é hoje. É muito diferente. Você pode dar um exemplo? Eu diria porque hoje está muito radical, né? O progressismo hoje, ele é extremo, apesar de tinha extremos lá atrás, sim, né? Claro, sempre teve, né? Sim. Quando você tem uma demanda que foge o que é a realidade de um grupo, ela é progressista. Sim. Né? Mas o radicalismo acaba acontecendo justamente por essa divergência de entendimentos. E hoje você acha que está mais radical do que antes? Sem dúvida. Hoje nós estamos vivendo radicalismo. Totalmente. Né? Dá até medo, às vezes, de você ter um pensamento aí fora. Exatamente. Por isso que a gente tem tantos grupos, né? Então, assim, na verdade nós somos humanos, seres humanos. O Fábio Júnior também é nosso irmão, sou fã pra caramba do Fábio Júnior. Se ele assistiu o vídeo aí, um abraço para você, Fábio Júnior. Mas veja bem, ele fala, nós somos seres humanos, é isso que importa. Sim. Humanos, acabou. Não precisa. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não tem isso. Quando você morre, tudo que você é se resume a osso. E outra coisa, se você abrir a cova, se não tiver o nome identificado lá, você não vai saber se ele era branco, se era negro, se era índio, qual a opção sexual dele.
é osso. Sim, se era maçom, se era evangélico, já era, tá ali. Por isso que, às vezes, a minha filha, eu sempre gostei desde a infância, eu sempre gostei muito de essas imagens de caveira e tal, né? Eu sempre gostei muito de... meio roqueiro. Hoje eu gosto de rock, mas não sou tão roqueiro como era naquela época, mas assim, dentro de um certo limite. Mas eu sempre gostei muito desse negócio de caveira, sabe? E o que eu acho interessante, às vezes eu tenho algumas caveirinhas lá em casa e tal, e alguém pode até estranhar quando entra assim, vê aquilo ali, ou algum adesivo. E muitos não perguntam, mas quando perguntam, falam assim, mas por que a caveira? Eu falei, justamente é o maior símbolo de igualdade que nós temos. Porque, realmente, quando você abre uma cova, se não tiver identificação, o nome da pessoa, como tem numa cova tradicional, você não vai saber se ele é branco, preto, índio, ele é igual. Nós, depois que passou disso aqui, nós somos iguais. Então, para que essa ideia de ficar levantando bandeira? Cara, somos todos iguais, somos todos, como diz o Fábio Júnior, seres humanos. Seres humanos. E aí, o que eu vou falar aqui não é mistério, não estou revelando nenhum segredo maçônico, porque já tem um monte de gente no YouTube que fala disso. Quando, na sua iniciação, na sua primeira noite de iniciação, ali para se tornar um aprendiz, você fica ali naquela salinha fechada ali, o que tem na sua frente, né? Então, representando o quê? A morte, cara. Todo mundo vai morrer um dia, tudo passa nessa vida. Você vê que isso tem uma vertente estoica? Tudo passa, então... Viva o momento. É verdade. Né? Você vê o estoicismo, ele tá em tudo. Tudo passa. Eu tô acompanhando essa palhaçada, que pra mim é palhaçada, né? Cada um tem uma opinião, dessa campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo. Cara, eu tô tentando entender o que tá acontecendo ali, que bicho tá pegando ali dentro. Mas quando você olha as campanhas políticas, no geral, não só de São Paulo agora, mas no geral em todas as épocas, é algo que foge da realidade, do cotidiano das pessoas mais simples. O que aqueles homens falam ali na televisão, aquelas mulheres falam para ganhar uma candidatura, não tem a ver com a realidade que a gente vive. Por exemplo, tem o tal do Pablo Marçal que está falando de construir teleférico em São Paulo. Na realidade paulista, hoje é impossível. Ele teria que derrubar São Paulo e construir outra. Mas o que leva essas pessoas a ir para esse caminho? Né? Será que essas pessoas não leram? É Zênio, o fundador do estoicismo? Agora eu esqueci. É Zênio? Zênio. É Zênio, né? O que leva essas pessoas? Será que eles não leram essas coisas? Será que eles não percebem que existe uma outra realidade por trás disso? E outra, alguns candidatos são maçons. Né? Na sua visão, eu queria até te perguntar isso. Como é que você acha que um político hoje, como maçom, poderia, sei lá, trazer uma influência maçônica para a humanidade na candidatura dele? Você acha que é possível? No cargo dele, perdão. Então, na verdade, eu acho que assim, a partir do momento que ele entra para a política, eu acho que ele tinha que, na minha opinião, ele tinha que guardar o aventalzinho dele no armário, entendeu? E evitar isso. Por quê? Aqui nós vivemos muito rótulos. Bastante. Então, eu te dei o exemplo de uma briga de trânsito há pouco, né? Sim. Eu tenho sempre lá um adesivinho no meu carro, da maçonaria, e eu sou um cara muito intenso no trânsito. Eu gosto de andar um pouquinho mais rápido. Eu não gosto que segurem. Então, a partir do momento que eu botei aquele adesivo, já muda algumas coisas. Eu tenho que prestar atenção nisso. Por quê? Eu não posso fazer o que eu fazia antes. Sabe por quê? Porque as pessoas vão me rotular. Falar assim, aquele maçom dirige de forma agressiva. Você vai manchar o nome de um grupo de pessoas que Exatamente. Não tem nada a ver com a sua ação. Então, um maçom político, eu diria o contrário. Ele é um político que é maçom. Ele é político. Tá? Ele não está levando maçonaria lá para dentro, até porque ele não vai conseguir. Não tem como. Não tem como. O meio não vai permitir que ele leve maçonaria lá para dentro. Ele pode representar algumas questões que são pertinentes aí para a maçonaria? Pode. Não tem problema nenhum. Tá. Agora, o que acontece muitas vezes é que ele usa disso para entrar. Né? Mas nós sabemos que é muito difícil conseguir voto maçom, né? Não tem como. Você vai perder votos. Se você falar eu sou maçom, você perde voto. Com certeza. Tanto é que o pessoal está fazendo uma campanha contra o prefeito de São Paulo, o atual prefeito, dizendo que ele é maçom, né? Eu não sei se ele é, campanha negativa, né? Negativa, para queimar a imagem dele. Falei, complicado, viu? Meu amigo, nós estamos... A hora passa. Voa. Voa, né? Voa. E o assunto vai surgindo, né? Vai surgindo. Acho que a gente tem muito mais coisa para falar. Bastante. Mas assim, eu quero fechar, antes de pedir para você trazer suas considerações finais, gostaria de fazer uma pergunta, dentre muitas que eu já fiz, né? A gente falou bastante do estoicismo, dessa linha. Na sua vida hoje, na vida do Hélio Caetano, em quais áreas da sua vida você aplica o estoicismo hoje?
Da prática mesmo, assim, não na teoria. Na verdade, eu tento trabalhar, porque não é simplesmente você entrar e achar, não, estudei estoicismo, a partir de agora eu sou estoico e tá tudo certo. Não, na verdade é você lidar isso no dia a dia. Mas né? existe alguma área da sua vida que você olha e você fale assim, essa aqui eu consegui aplicar o estoicismo 100%, ou ainda não? Sim, eu estou trabalhando justamente a questão da ansiedade. Né? Eu sou muito ansioso, então acaba Vivendo agora. Viver o agora. Curtir os pequenos pontinhos da vida, os nascer do sol. Se sentar para tomar um vinho, sentar para tomar. Eu não vou ficar tomando vinho e mexer no celular. Eu vou deixar o celular e vou pegar o vinho. Porque aí você vou apreciar. Você tá indo pro mundo. Então curtir a natureza, curtir a família. Então quando está com a família, está com a família. Exatamente. Curtir os mínimos detalhes, tá? Do dia a dia. O susto dos 40 anos eu também já levei. Difícil, né? E aí você começa a acordar. Acorda. Então é importante. O nosso público aqui para esta câmera, sei lá, as suas considerações finais, mas também, sei lá, um pensamento não só estoico, mas que você acha que vai agregar para o nosso público, olhando para essa câmera aqui. Fique à vontade. Bom, eu diria, para quem não conhece ainda a maçonaria, aliás, quem não tem conhecimento sobre determinado assunto, busque saber primeiro antes de criar as opiniões. Não vá por opiniões alheias, por opiniões de terceiros. Então busque conhecer primeiro. Até porque você está sendo justo, seja por uma entidade ou seja por uma pessoa, você está sendo justo em buscar essa informação. Tá? Porque muitas vezes a gente recebe rótulos, sim, bons e ruins. Né? Então, a partir do momento que você busca o conhecimento, e essa é uma máxima que eu acho que a gente tem que ter, que eu falei aqui bastante, a gente tem que buscar o conhecimento. Até para você conseguir debater sobre assuntos e você não se prender às suas paixões. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado, meu mano. Eu que agradeço. Você falou isso aí, me veio rapidamente. Dentro do judaísmo, a gente usa uma expressão que é o ódio gratuito. Porque quando você olha a história do povo judeu, o povo judeu passou muito por ódio gratuito. Demais. Só que isso hoje, com as redes sociais, está em alta, assim, cara. As pessoas odeiam uma pessoa só pelo que ela postou, por ela pensar diferente, por se vestir diferente, e é hate para todo lado. E assim, não é aquele hate que chega e fala, olha, você não poderia, não é dar um conselho, não, é atacando, ofendendo, e o negócio está em alta aí. Então, você que acabou de ouvir aí as palavras do nosso mano, ouçam. Hélio, obrigado, gratidão por você ter vindo aqui. Vamos marcar outras aqui, porque eu acho que nós vamos ter que agendar um horário aqui de 2 horas para esse podcast aqui. Tem bastante assunto, né? Tem. Isso é ruim para editar, cara. Nossa, dá um trabalhão para editar isso aqui. Meu amigo, meu irmão, minha amiga e minha irmã, você que chegou até aqui, gratidão por você estar com a gente no canal. Obrigado. Você que participou dessa palestra, que para mim foi uma palestra, né? Do nosso irmão aqui, Hélio. Obrigado por você chegar aqui. Deixa o seu like, se inscreve, participa do nosso canal, vai lá assistir os vídeos, né, dos membros do Maçoneada, que estão quentíssimos vídeos, coisas muito boas, e eu te vejo em breve. Até mais. Obrigado.